bênçãos. Sejam todos bem-vindos a este momento, Gotas de Sabedoria. Já tivemos uma palavra 5:20, tivemos ainda há pouco, uma palavra de edificação, um entendimento maravilhoso acerca da vida, lá no canal Graça Sem Retoque, que na verdade foi uma contribuição, uma palavra de 5:20 da manhã. Como eu sou grato ao Pai dos Espíritos, como eu tenho vivido bem, feito um mundo melhor a partir de mim mesmo. Este é o grande desafio, você viver um mundo melhor a partir de você mesmo. Se queremos mudar alguém, se queremos mudar o mundo, se queremos combater o sistema religioso, este combate deve começar a partir de nós, entendendo que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, elas são poderosas em Deus. Bem, quero dar boas-vindas aos novos inscritos, minha alegria, minha satisfação, poder contribuir com o reino, levando esta mensagem a cada um que entra, que sai. Isto não é um território fixo. A graça de Deus, ela não é um conteúdo fixo, mas um entendimento a ser renovado à medida que nós vamos melhorando a convivência humana com nós mesmos. Muito obrigado por você me dar a credibilidade de participar com você desse momento de Gotas de Sabedoria. Alguém perguntou como compartilhar a live. É só você ir embaixo, lá na descrição do vídeo, está escrito compartilhar. E aí você envia para quem você quiser. Bom, filhos da livre vivendo como escravos. O texto ficaria muito extenso, mas eu gostaria de dizer filhos da livre vivendo como escravos em dois aspectos. Primeiro, que quando você lê o texto de Gálatas capítulo 4, onde Paulo faz uma alegoria entre o Monte Sinai e a escrava Agar, uma referência à lei de Moisés e às suas doutrinas, e Paulo também fala da nova Jerusalém, que é adornada como esposa para Cristo. Você sabe que muitos filhos de Deus, muitos, centenas dele, quase que milhares, são filhos da livre, mas estão vivendo como escravos, em dois aspectos. Primeiro, o que os ainda não entenderam o Evangelho do Cristo, não entenderam a sã doutrina, não entenderam a graça de Deus e estão pagando um preço na religião que já foi pago. Você sabe que as pessoas questionam que se ouvir música do mundo vai ser salva. Eu dancei a noite toda, será que eu perdi a minha salvação? Veja como está a mente de uma pessoa que não entendeu nada acerca da vida espiritual. Dançar, comer, beber, dormir, passear, tudo isso está dentro desse contexto físico. Isto não anula, em hipótese alguma, a tua filiação. Você não é filho de Deus porque deixa de dançar. Você não é filho de Deus porque deixa de passear, de cortar o cabelo. Você é filho porque Ele te criou. Ora, o meu filho não deixa de ser meu filho se ele fizer as mais terríveis agruras. Ele é meu filho porque geneticamente foi gerado por mim, filho na carne. Espiritualmente ele é filho do Pai. Não existe nada que anule a tua filiação. O apóstolo Paulo pregou à igreja de Roma que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os poderes, nem nenhuma outra criatura pode te separar do amor de Deus. Você é filho eternamente. Você não é filho na carne. Na carne você tem o seu pai segundo a carne. Mas espiritualmente tu é filho eternamente. Haja o que houver, aconteça o que acontecer. Se és filho, nada te separa do amor dele que está em Cristo. Nada, absolutamente nada. Você está inseparável, o amor é incondicional e isto é irreversível.
uma vez que ele criou, é o Pai, isto é, para a eternidade. Então, esse é o primeiro aspecto que um filho da livre está vivendo como escravo. Ele não tem o Pai dos Espíritos como o seu pai. Ele tem como padrasto. Lavou o carro, tem recompensa. Levou o cachorro para passear, tem recompensa. Não, o pai não é assim. O pai, faça o que você fizer. Claro que as responsabilidades serão colhidas por você. Ele vai te disciplinar, vai brigar com você, uma hora vai dar ruim. Então, muitos filhos do pai estão vivendo como adotados. Não têm direito a comer um cabrito, lembra da história? Então, este é o primeiro aspecto que eu quero falar. Porque as pessoas estão vivendo sem usufruir essa vida. Conta uma história em que o homem quis fazer um cruzeiro e ele então comprou a passagem, guardou. No dia da viagem ele entrou dentro do navio. Na primeira noite ele saiu ao convés e viu uma grande festa, as pessoas tocando violino, dançando, pulando, comendo e bebendo. Como ele, no entendimento dele, foi desprovido, ele foi para a sua cabine, tirou lá o sanduíche, comeu o sanduíche com refresco e foi dormir. Acordou no outro dia de manhã, a piscina do navio estava apinhada de pessoas se bronzeando, algumas pessoas comendo fruto do mar, petisco, tomando lá sua bebida. E ele ficou impressionante. Quando foi à noite, ele foi ao salão de jogos, as pessoas se divertindo, jogando sinuca, totó, rindo, na danceteria. No dia seguinte se repetiu e ele então ficou impressionado. E perguntou ao capitão: essa gente deve ter muito dinheiro. O capitão disse: possivelmente. Por quê? É porque todos os dias eles estão comendo, bebendo numa grande farra. E o capitão perguntou: ora, você também tem o mesmo direito deles. Ele: como assim? Ora, o senhor quando comprou o bilhete não virou atrás dos direitos que lhe davam? Tudo o que eles estão fazendo já está incluindo na passagem que você também comprou. Veja, direito a tudo, de reinar em vida, de viver em perfeita vitória, de conquistar e usufruir das festas, das danças, da comida, da piscina, do fruto do mar, de tudo. E corria para o seu convés para levar, comer o seu sanduíche que ele levou embrulhado. É assim que está a maioria dos filhos de Deus, vivendo como escravo, nas migalhas da religião, atrás daquilo que Cristo já fez, em busca de uma salvação que ele já veio com ela. A salvação já veio imprimida em você. Você veio da eternidade, você sempre teve vida eterna, pagando um preço que já foi pago. O escrito de dívida que estava sobre os judeus já foram rasgados. Os pastores estão colocando esse escrito de dívida nas costas dos filhos. E os filhos, que deveriam ser livres, usufruir do que diz o verso do bilhete, estão aí. Comer carne de porco pode? E na quaresma, será que eu posso dançar? E beber uma taça de vinho é pecado? Ora, se beber uma taça de vinho fosse pecado, Jesus seria o maior pecador, porque eles chamavam ele de beberrão. Beber uma taça de vinho não é pecado. Pecado quer dizer errar o alvo, né? Pecado é você se embriagar, perder o equilíbrio, tomar os pés pelas mãos. Então esse é o primeiro aspecto de quem é filho e está vivendo como escravo. Não conhece o seu direito, está ainda debaixo da escravidão da religião evangélica e não usufrui da grande festa que é a vida em Cristo. O segundo aspecto é ser livre e viver como escravo emocional. Eu sou capaz de dizer que muitos dos senhores que me ouvem foram livres da religião
mas são escravos das suas paixões. Porque se alguém se deixa vencer pela sua paixão, torna-se escravo do próprio desejo. Este aqui é que precisa ser entendido. Eu sou filho da livre, eu não posso ser mais escravo nem da religião, nem escravo da minha paixão. Um abençoado me disse: irmão Geraldo, eu não consigo parar de ver pornografia na internet. Minha mulher já pegou, já me separei dela uma vez, minha filha já pegou, foi um escândalo, morri de vergonha, mas eu não consigo. Eu disse: você não consegue porque você é escravo das suas paixões. Você não aprendeu ainda que você é livre, não só do sistema religioso, mas também você é livre das paixões, das concupiscências. Você é um escravo das suas emoções. Você tem que aprender que as suas emoções não devem te governar. É você que deve governar as suas emoções. E olha, centenas, milhares, dezenas de crentes são escravos das paixões, das concupiscências da carne. Ora, se eu sei que se eu pegar o computador, a pessoa vai ver pornografia, evite, controle. Não fique só, não dê ocasião à sua carne. Vai dar ruim, vai dar quebra total. Isso é um termo usado nas seguradoras. Vai dar perda total. A mulher vai ver, a filha vai descobrir, vai gerar vergonha. E você, como livre, está vivendo como escravo. Outra coisa que aprisiona muito as pessoas é o desejo de se vingar. A vingança é um veneno que vai matando aos poucos o seu servidor. Não adianta beber o veneno da vingança esperando que o outro morra. É você que está tomando em doses homeopática a vingança como solução. Se você deseja vingança, se tornará uma pessoa vingativa. E aí, escravo desse sentimento, você vive sempre às espreitas. Você não tem vida própria. Você vive a tua vida e a vida de quem você persegue. Sempre às espreitas. Será que ele está empregado? Será que não está? Deixa eu ver como é que ele vai. Ia lá, foi mandado embora, está doente, está saudável, pegou Covid, bem feito. Você sabe, esses sentimentos não são de quem são livres. O filho da livre, ele saiu da religião, mas ele também se libertou dos venenos nocivos, desses ressentimentos, da mágoa, da falta do amor, do ódio, do desejo de vingança. Viver como filho da livre é purificar essas emoções, é você seguir o seu caminho em paz. O evangelho é em paz para quem semeia paz. Nosso foco é tirar os filhos livres que estão escravos na religião, lutando contra a religião e não contra as pessoas, porque se você combate uma pessoa, esta pessoa depois de livre e quer andar com você, fica difícil o convívio. Assim como a religião tornou difícil o convívio comigo mesmo. Assim quanto esses sentimentos nocivos da ira, da falta de perdão, da falta do amor, do desejo de vingança, torna difícil a convivência com você mesmo. Então, se você é livre, livre-se desse ressentimento, libere perdão, esqueça, não seja assombrado pelo fantasma do passado. Quantas pessoas me ouvem nesse momento são assombrados pelo fantasma do passado, porque ela vai me pagar, ela vai ver só. Você sabe que existe uma frase que denota o sentimento da vingança na vida daquele que é livre da religião, mas ainda não é livre do rancor e da mágoa. Deus vai cobrar, a pessoa diz. Deus fará justiça, Ele é juiz. Deus vai soltar a mão.
Com Deus não se brinca, ela vai ver. São desejos de vingança em quem ainda verdadeiramente não é livre. Quem é livre não vive com essas frases, eu entrego na mão de Deus, Deus vai repreender, Deus vai soltar a mão. Não. O livre, ele libera o seu coração para novas conquistas. O livre, ele viveu uma experiência dolorosa com o outro ser humano na trajetória da vida, mas ele não permite que essas experiências nefastas entrem no seu coração e façam morada. O livre, ele tem a forte convicção do entendimento que ele está aqui para viver a experiência humana. Aliás, é exatamente isso que nós temos falado em quase 7 anos aí no YouTube. Nós somos seres espirituais com experiências humanas. Nós não somos seres humanos em busca de experiências espirituais. Nós temos toda a plenitude do Pai do nosso espírito. E com esta plenitude no nosso espírito, nós vamos tentando nos relacionar com o nosso próximo. Se quer convencer alguém das suas ideias, mostre que as suas ações falam muito mais alto. O filho da livre vive assim, em perfeita vitória. O filho da livre não alimenta sentimento de ódio, de mágoa e de rancor. Isso é para quem está escravizado. Isso é para quem está debaixo de um domínio cruel, de uma vida de ressentimento. Você é livre da religião. Estava lá pagando um preço que não viria a ser pago. Você veio para a graça de Cristo e ela educando-nos para que, renegados as impiedades e as paixões, possamos viver agora, assim como Paulo disse a Tito, podemos viver agora, no presente século, de forma sóbria, piedosa e viver cautelosamente neste novo e vivo caminho que ele nos consagrou. Seja livre, não apenas livre da religião. Eu vejo muitas pessoas dizendo, eu fui liberto da religião, e odiando o seu próximo, numa perseguição implacável, mostrando que ao invés de ser livre apenas da religião, deveria também ser livre do ódio, do rancor, da mágoa, do ressentimento. Ser livre e você vai começar a experimentar a boa, a perfeita e a agradável vontade do Pai. O sobrenatural do Pai não é para quem tem ressentimentos. Ressentimentos impedem a manifestação do sobrenatural. É quando você renova a sua mente, quando ela sofre metanoia, é que você experimenta a boa, perfeita e agradável vontade do Pai. E eu vou lhe dizer uma coisa que eu disse hoje de manhã. Ninguém que teve um encontro real com Cristo e com a sua graça pode ter se tornado uma pessoa pior. Essa pessoa ainda é escrava de si mesmo. A sua natureza carnal fala mais alto. Ela não é uma pessoa piedosa, ela é impiedosa. Ela não é uma pessoa misericordiosa, ela é uma pessoa tempestuosa. Nenhuma pessoa que teve um encontro real com Cristo e com a sua palavra se tornou uma pessoa pior. Poderia ter o exemplo de você mesmo, de mim, mas eu vou usar um exemplo bíblico. Assim foi Paulo, conhecido, o seu nome original é Saulo de Tarso. Era o Nero dos discípulos, uma besta fera, ele espumava ameaça de morte, manietava os discípulos, levando-os para blasfemar contra o Senhor. Todos os que ele encontrava no caminho, ele prendia, levava na prisão, esbofeteava. Consentiu na morte de Estevão contra ele e deu o seu voto. Mas ele teve um encontro com o Cristo ressuscitado a caminho de Damasco. E neste encontro, a fera raivosa, que tinha cartas para matar, começou a escrever cartas que dariam vidas a centenas, deixando legado. O Nero dos discípulos foi decapitado por Nero, porque aprendeu a frase do Cristo:
eu lhe mostrarei o quanto lhe deve sofrer pelo meu nome. Ninguém, absolutamente ninguém, que teve um encontro real com Cristo e com a sua palavra em graça, se tornou uma pessoa pior. Se você continua implacável, perseguidor, você ainda é Saulo no caminho de Damasco e ainda não encontrou com o Cristo ressuscitado. Quando você encontrar com Ele, quando esta palavra dilacerar o seu coração, não só livre do sistema doutrinal, mas você vai se ver livre de você mesmo. Você não pode ser a mesma pessoa quando esta palavra dilacerar o teu espírito, separar juntas e medulas, entrar na divisão da alma e do espírito. Nesse dia, você vai se ver livre para voar. Vai amar a quem te odeia, vai perdoar quem te feriu, vai sofrer pela graça de Cristo. Meu nome é Geraldo Moraes. Logo mais às 20 horas, nós estamos de volta. Uma tarde abençoada, graça e paz.